caro viajar para Porto de Galinhas? Vem que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Olá pessoal, eu me chamo Vaninha Medeiros e este é o canal Vaninha Medeiros. Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha viagem e vou contar os gastos, tá bom? Vocês acompanharam aí que eu passei 5 dias em Porto de Galinhas, aí no feriadão da Nossa Senhora Aparecida com o Dia das Crianças, tá? E vou contar pra vocês o quanto que eu gastei. Você que me pediu esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like agora no início do vídeo pra ajudar. Te inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito. Ativa o sininho de notificação e deixa um comentário aleatório. Se você não tem nada pra escrever, comenta Vaninha, Porto de Galinhas, praia, já comentei. Qualquer coisa, só para o YouTube entender que tu estás com engajamento nesse canal. Já deixa o like agora no início do vídeo e vamos pro vídeo. Bom, gente, é óbvio que tudo irá depender do seu estilo de viagem. Se você gosta daquela vida mais mansa, se você gosta daquela viagem mais econômica, tudo vai depender do seu estilo de viagem. Se você é uma pessoa mais aventureira, se você é uma pessoa mais na boa, mais aquela pessoa que gosta mais de ficar ali curtindo o hotel, então tudo vai depender do seu estilo de viagem. Eu vou contar pra vocês, gente, os valores que eu gastei conforme o meu tipo de viagem, conforme o meu estilo, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo, gente, o link para os vídeos onde eu gravei lá em Porto de Galinhas. Lá eu mostro a pousada, lá eu mostro os passeios, alimentação, falo valores dos passeios, da alimentação, falo o valor de tudo, tá? Porque eu sei que vocês gostam bastante de saber desse tipo de conteúdo, então eu já vou adiantando pra vocês os valores. Vamos começar com passagens. Porto de Galinhas, pra quem não sabe, fica no Pernambuco e pra quem não sabe, eu moro na Paraíba, então estamos no estado ao lado. Eu não vi necessidade alguma de ir de avião, sendo assim, eu viajei de ônibus, tá bom? É uma forma muito econômica de você viajar. Vocês pediram pra eu falar pra vocês dicas de como viajar mais economicamente, então a primeira dica é essa. Se você vai viajar para um local que seja relativamente perto de você, não necessita você ir necessariamente de avião. Que tal você ir na rodoviária, dar uma checada lá nos ônibus, valor de passagem, que com certeza é um valor bem ok. Por mais que demore um pouco mais para chegar, você vai economizar. E o legal, gente, eu, por exemplo, quando eu viajei para Fortaleza, eu saí de Campina Grande às 8 horas da noite e cheguei em Fortaleza 8 horas da manhã. Então você passa a noite inteira viajando. Eu tomei um Dramin bem gostosinho pra dormir legal e aproveita que tu não enjoa. Então, quando eu fui acordar, eu já estava em Fortaleza. Você já economiza aí uma noite de hospedagem. Já chega no teu destino aí descansado, já pra curtir os passeios. Em passagem em si, como eu moro do lado, eu gastei R$270 de ida e volta, tá bom? Então foi um valor bem ok, mas como eu falei pra vocês, eu moro do lado, tá? Moro no estado ao lado. Então eu gastei R$270 de ida e volta com passagens de ônibus, táxi compartilhado e tudo mais. Agora nós vamos falar de hospedagem. Gente, a hospedagem vai depender muito do seu estilo de viagem. Tem vários tipos de hospedagem em Porto de Galinhas. Então você vai ter opções de resort, você vai ter opções de hotel, você vai ter opções de pousada, você vai ter a opção de hostel, albergue e você vai ter a opção de acampamento. Então tudo vai depender do seu estilo de viagem. Se você é aquela pessoa que quer ir mais para descansar, vale a pena pegar um resort. Se você é aquela pessoa que vai passar o dia todo na praia passeando e só quer um lugarzinho para dormir, vale a pena pegar um hostel. Eu tô no meio termo, tá? Então, como eu viajei, principalmente como eu viajei com a minha mãe, uma pessoa já de idade, né? Nós decidimos ficar em uma pousada. Nós ficamos em uma pousada rústica, tá bom? Então, gente, nós pagamos de hospedagem, nós pagamos a R$197 a diária. Era quarto exclusivo com cama king, ar-condicionado, frigobar, chuveiro quente, tá bom? Um quarto bem legal, eu mostro pra vocês nos vídeos. E era uma pousada que tinha um café da manhã muito bom. E nós queríamos uma pousada que tivesse no mínimo quarto exclusivo com ar-condicionado e frigobar e piscina, tá? Tinham várias outras acomodações por valores menores, porém que não oferecia piscina, mas a gente queria muito que tivesse piscina. Então nós conseguimos uma pousada, ficava a 2 km e pouquinho do centro, pagando R$197 a diária. Quanto mais próximo
próximo do centro, mais caro esse valor fica. Mas pra gente tava de boas, e depois eu vou contar pra vocês o quanto que a gente gastou com Uber e etc. Então, de hospedagem, 5 dias, nós pagamos R$889, tá? Esse 890, vamos colocar. Esse valor dividido para 2 pessoas ficou em torno de 490 e poucos para 2 pessoas. Nós dividimos, como era para mim e para minha mãe, tá? Era uma cama king, então uma cama bem grande, a gente dormiu muito confortável, tá bom? Uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês é que nós íamos viajar uma semana antes. Nós viajamos na semana do feriado. Nós íamos viajar uma semana antes, porém, por motivos de saúde, eu não consegui viajar. Eu ia ficar em um hostel, eu tinha fechado com um hostel, tá? Com quarto exclusivo, com ar-condicionado, chuveiro quente, e nós tínhamos fechado a 631. Porém, como eu não consegui, porque eu estava doente e tudo, nós viajamos uma semana depois. E essa uma semana depois era a semana, nós viajamos na quarta-feira, então quinta, sexta, sábado, o feriado seria na segunda. Esse valor aumentou mais de R$300 por conta do feriado. Então, gente, fica a dica, viagem sempre em baixa temporada, viagem dia de semana que vocês conseguem economizar. Como eu falei pra vocês, uma semana antes do feriado, 631. Como viajamos na semana do feriado, nós pagamos R$900. Então, pra vocês verem a diferença. Porém, como tudo foi dividido ao meio, R$300 a mais, no caso 150 para cada uma, eu não achei que valia a pena aguardar pra viajar só na semana seguinte. Eu sou aquela pessoa do tipo que, vamos aproveitar hoje porque ninguém sabe do dia de amanhã. Então, pra mim, R$150 estava valendo a pena. Então, de hospedagem foram R$495. Agora eu vou falar com vocês sobre alimentação. A alimentação em Porto de Galinhas não é tão caro. Você consegue encontrar restaurantes a R$15, R$18. O problema são os passeios. Nos passeios as comidas são bem caras, gente, juro pra vocês. Eu mostrei pra vocês aí nos restaurantes, e a gente sempre tentava pegar algo mais em conta. Por exemplo, eu lembro do passeio de catamarã que nós fizemos na Praia de Carneiros. Tinha um ladinho que era só das porções e o outro ladinho que era do almoço em si, onde vinha arroz, feijão, salada. Nós sempre pegávamos tudo do mais em conta, porque a gente não liga muito em questão de comida. Tendo uma comidinha ali boa, de qualidade, era o suficiente. Agora, se você gosta de... Por exemplo, eu não curto muito frutos do mar. E na praia eles oferecem muito frutos do mar e geralmente são os mais caros. Eu sou mais aquela onda da carne, do frango. Porém, nem sempre tem essas opções. Nesse catamarã, a porção de camarão com batata frita ficava R$84, 86, alguma coisa assim. E era a porção mais barata. Então nós... Pra pegar com arroz, feijão, pra ser almoço, ficava 95. Então o camarão, a alho e óleo era o prato mais em conta que tinha. E foi esse que nós pegamos. Na Ilha de Santo Aleixo, o prato mais em conta que tinha era picanha com batata frita, arroz e feijão. Arroz e feijão fechando a R$100. Isso fora bebida, fora cover e fora os 10%. Os 10% é claro que é opcional, você não é obrigada a pagar os 10%. A gente sabe que tem muito restaurante que não repassa esses 10% pro garçom. Eu particularmente, nessa viagem, como a gente estava fazendo algo ali mais em conta, a gente estava tentando economizar ao máximo, eu sempre chegava na hora de fechar a conta e falava, pode ser sim os 10%? Sempre de uma maneira mais legal, tá? Mas é como eu falei, é opcional. Se você quiser pagar, você paga. Mas, por exemplo, só nesse prato aí da picanha, R$100, os 10% de R$100 são R$10, gente. Então é bem carinho. Fora o refrigerante, fora cover. Gente, todos os restaurantes que a gente foi tinha cover. E todos você é obrigado a pagar. No restaurante do João, que foi no nosso primeiro passeio... eu cheguei, perguntei pro garçom, na hora que a gente se sentou, eu perguntei pra ele sobre a piscina. Ele falou, não, a piscina é R$10. Aí ele falou, os 10% e o cover são opcionais. Eu ouvi isso, opcional. Então,
conta veio cobrando o cover, mas eu não paguei porque eu falei que tinha sido opcional e porque a gente passou muito pouco tempo. Realmente a gente não tava ali pra curtir o cover nem nada. Fora isso, no catamarã, no nosso almoço lá das piscinas naturais, a gente pagou sim o cover porque é meio que obrigatório, tá? Então o cover era R$5 por pessoa, R$6 por pessoa. Refrigerante a gente sempre dividia uma latinha. Todos os restaurantes lá custam R$6,90 uma latinha. Então a gente sempre dividia. Então tudo vai depender do seu estilo de comida. Se você gosta de comer lagosta, se você gosta de comer frutos do mar, você vai ter que gastar um pouco mais, tá? Então com a alimentação em si, para 5 dias, nós gastamos R$253,80 por pessoa, totalizando 506 por pessoa. Então, digamos que R$100 por dia, tá? É um pouco carinho, mas no final, você olhando, até que é um valor ok. R$100, né? Por dia aí de alimentação tava um valor legal. Mas lembrando que a gente gastava mais no almoço. Às vezes sobrava, gente, comida, porque esses pratos são 90 e pouco e R$100, porém vem muita comida. Então o que que eu fazia? Eu pedia pra o rapaz colocar em uma marmitinha o restante da carne e às vezes a gente comia aquele restante da carne de jantar mesmo. Isso não é vergonha nenhuma. Vergonha pra mim é jogar comida fora, sendo que tem tanta gente passando necessidade. Então eu sou totalmente contra o desperdício de comida e eu sempre deixei isso bem claro pra minha mãe e eu sempre deixava isso bem claro para os garçons. Esses pratos são 80, 90, R$100, mas vem muita coisa, gente. Serve tipo 3 pessoas brincando, 4 pessoas brincando. Então sobrava comida, a gente pedia pra eles colocarem em uma marmitinha e a gente levava pra casa pra petiscar à noite, porque vem muita comida. Então, a gente acabou, de certa forma, economizando na comida por causa disso, tá? Ou sobrava, ou a gente jantava no bistrozinho que tinha do lado da pousada. Então, a gente acabou que economizou bastante em relação a isso. As comprinhas. Isso também vai depender muito de pessoa pra pessoa, tá? Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos. Uma dica, gente, sempre compre os seus biquínis na sua cidade. Eu sei que quando a gente chega lá na praia, a gente adora ir olhar novos biquínis, saída de praia, chapéu, porém tudo lá é bem mais caro. Então se você tiver a oportunidade de levar os seus biquínis, seus maiôs, canga, chapéu, saída de praia, se você puder levar da sua casa, da sua cidade, você vai economizar bastante. O que você pagaria R$50 em um biquíni aqui, lá você vai pagar 100. Então fica sempre essa dica pra vocês. Sobre os passeios, eu achei os passeios um pouco caros, não vou negar pra vocês, tá? Porém, são passeios que no geral duram o dia todo, então acaba valendo a pena. Em passeios, nós gastamos 330 por pessoa, totalizando 660. A Ilha de Santo Aleixo, por exemplo, nós pagamos 110. E outra, gente, sempre chorem. Esse da Ilha de Santo Aleixo, por exemplo, ele era 120. Então eu fui chorando e consegui a 110. O da Praia dos Carneiros era 110, eu consegui chorar, era 120, 110, alguma coisa assim. Eu consegui chorar e fazer por R$100. O passeio de buggy de 4 horas era R$200, eu consegui fazer 90 por pessoa. Então sempre chorem que tudo é muito negociável lá, sabe? E o pessoal também é bem bacana. Sobre transporte, como eu falei pra vocês, a nossa pousada ficava a 2 km do centro. Então não dava pra fazer a pé, porque o sol, pela manhã o sol é muito forte. E quando a gente voltava dos passeios já tava muito cansada. A maioria dos passeios, eles te pegam na tua pousada e te deixam na tua pousada. Porém, por exemplo, no dia que a gente foi no Centrinho, que a gente fez o passeio das piscinas naturais, a gente precisava voltar. Então a gente fazia ou de Uber ou de lotação. A moça da nossa pousada nos contou que era super tranquilo andar de lotação dentro de Porto de Galinhas. Para começar, não são aqueles ônibus enormes, são micro-ônibus, tá? E custa R$3,50 a passagem. O pessoal é super hospitaleiro, apesar do ônibus ir muito lotado, todo mundo de máscara e pra gente foi super tranquilo. Quando a gente ia de Uber, de manhã dava R$7,30, R$7,50 o Uber. À noite dava R$8,50, R$9. Mas como a gente só foi à noite uma vez, a gente conseguiu dar uma boa economizada em questão de
transporte. Então, com o transporte em si, a gente gastou algo em torno de R$ 53, tá? Então, gente, esse foi os nossos gastos. Como eu falei, tudo depende muito do seu estilo de viagem. Se você vai passear, se você não vai passear, se você vai ficar mais no seu hotel, curtir mais a piscina, dar uma descansada. Então, tudo depende muito. Então, no geral, aqui, eu particularmente gastei R$ 959,80. Eu só esqueci aqui de colocar R$ 34 de um protetor solar que eu comprei lá numa farmácia, porque eu necessitei. E a minha mãe gastou R$ 934,90. Então, minha mãe gastou um pouco menos que eu, porque de Soledade até a nossa cidade, a passagem da minha mãe foi isenta por ela ser maior de 60 anos. Teve algumas comprinhas também, o meu óculos que a gente comprou na praia, que sai um pouco mais caro, mas eu tava com vontade de comprar aquele óculos, eu paguei 50, minha mãe já pagou 38 no dela. Então tudo depende muito. Então, gente, esse foi o nosso valor pra mim, pra minha mãe, valeu super a pena. Pelo menos uma vez por ano, gente, tirem um dia de lazer pra vocês, tirem uma semana de lazer pra vocês, porque a vida não é só trabalhar, tá? Você tem que curtir, porque ninguém sabe do dia de amanhã. Então, pra gente, valeu super a pena. E lembrando que viagem em baixa temporada, se tiverem oportunidade, viagem de ônibus, que você vai economizar, mas também pensem, não adianta você morar no Rio Grande do Sul e querer vir para Paraíba de ônibus. Tudo é muito relativo, você precisa ver. De repente procurar passagens aéreas de madrugada, que dizem que tem muita promoção. Então o negócio é pesquisar. E outra, gente, sempre quando vocês forem viajar, tipo, eu quero viajar semana que vem para um lugar longe do meu estado. Não façam isso, gente. Pesquisem. Tudo é pesquisar. O YouTube é riquíssimo, tem muita coisa. Eu, particularmente, quando eu vou pesquisar, quando eu vou viajar, eu sempre começo a pesquisar bastante tempo antes. Eu pesquiso muita coisa no YouTube, no Google, tá? E vale muito a pena você pesquisar para você ficar mais ou menos familiarizado com tudo. E quando eu quero comprar as minhas passagens ou fechar os meus pacotes, que no caso eu quase nunca fecho pacote, porque eu viajo muito de ônibus, porque eu sempre viajo mais aqui pelo Nordeste, eu sempre faço pelo Booking.com, tá? Pra mim é o melhor site e mostra os melhores preços. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like pra mim, se inscreve aqui no canal se vocês não forem inscritos. Um beijo, fiquem com Deus, tchau e até o nosso próximo vídeo.